Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. Mais de 8 milhões de pessoas já foram imunizadas contra a Covid-19 e mais de 2 milhões já receberam a segunda dose. Mesmo com a vacina, especialistas alertam que máscaras e isolamento continuam essenciais. Segundo eles, a população não pode relaxar porque a vacinação começou. As vacinas são fundamentais para controlar o avanço da pandemia. Milhões de brasileiros já receberam a primeira e a segunda dose. Mas a imunidade não começa imediatamente após a vacinação. Segundo especialistas, a resposta imune adquirida é desenvolvida pelo corpo após entrar em contato com um patógeno. Quando você recebe um imunizante, você vai fazer com que todo o seu sistema imune dê uma resposta, que é a produção de anticorpos, produção de células de memória, tudo isso. Isso daqui demora para essa vacina que nós estamos vendo, por exemplo, para o Coronavac, até de 2 a 3 semanas. Então, quer dizer que quando você é vacinado, você pode ficar doente no dia seguinte, depois de uma semana, pode passar essa doença para todos. Por quê? Porque você não está ainda imunizado. Então, você tem que sempre que dar um tempo, é o que nós chamamos de janela imunológica. Para efeito correto, realmente, vamos partir do princípio que, olha só, primeira dose, você espera até 21 dias, não 3 semanas. Toma a segunda dose, espera mais 3 semanas para a resposta. Então, a contar da primeira dose, sendo que você vai tomar a segunda dose, você teria 6 semanas, que é 1 mês e meio, para você estar imunizado. Desde que você, claro, tome a segunda dose. Segundo um anúncio feito pelo Ministério da Saúde, o Brasil terá capacidade de vacinar 1 milhão de pessoas por dia. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil terá um adicional de 14 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech, suficientes para imunizar 7,5 milhões de pessoas entre maio e junho. O cronograma do Ministério da Saúde prevê para março 30 milhões de doses. Mas temos mais 25 milhões até o final de março, vindas do Butantan, 3 milhões e 800 que vem da Fiocruz AstraZeneca e mais 3 milhões que vem da Covax, também AstraZeneca, que serão produzidas na Coreia do Sul. E no mês seguinte, ou seja, no próximo mês de abril, nós temos a previsão de 42 milhões de doses, sem contar aí aquelas que ainda não estão aprovadas, que é o caso da Sputnik e da Bharat BioNTech. Sem essas, nós temos 42 milhões prevista para abril. Ou seja, a partir de agora, o Brasil, nos próximos 60 dias, vacinará 1 milhão de doses. Tem disponibilidade para vacinar 1 milhão de doses. E a partir de maio, que passam a ser, no mínimo, de 1,5 milhão de doses garantidas. E como a vacina ainda vai demorar alguns meses para chegar a toda a população, os cuidados ainda precisam ser mantidos, como o uso de máscaras e, principalmente, o distanciamento social. Se nós conseguíssemos, olha só, hein, se nós conseguíssemos vacinar todo mundo hoje, vamos vacinar toda a população brasileira hoje, não é? Nós ainda assim, nós teríamos cerca de 1 mês e meio ainda com essas quase 2.000 mortes por dia. Doutor Bactéria, por isso então a orientação para a gente continuar tomando os cuidados mesmo com a vacinação? Mesmo após a vacinação, ainda temos que usar máscara, manter distanciamento, que ainda existe um risco ainda. Quer dizer, aí tem uma interpretação totalmente errada. Quer dizer, então, que a vacina não faz efeito. Olha a diferença, o erro da interpretação. Não é? Ela quis dizer justamente que existe essa janela imunológica. E no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, data marcada em vários países pela busca de igualdade e respeito, vamos mostrar um encontro realizado em Dourados, no Mato Grosso do Sul, que destacou a presença feminina como força do empreendedorismo no estado durante a pandemia de coronavírus. As mulheres foram as que mais ousaram e abriram novos negócios. Confira na reportagem de Thalita Andrade.
Empreender é a palavra da vez para muita gente que resolveu arriscar e colocar um sonho ou projeto de negócio em prática. A pandemia da Covid-19 obrigou muitas pessoas a se reinventarem e a maioria dos que empreenderam foram mulheres. Este encontro, realizado em Dourados, discutiu o empreendedorismo feminino. Nathalie é empresária do ramo alimentício, hoje gerindo uma franquia de lojas de biscoitos que já tem mais de 60 unidades no Brasil. Ela conta que tudo começou quando resolveu usar uma velha receita de família para ajudar um amigo. A My Cooks, ela nasceu para ajudar um amigo. Eu já tinha uma receita de cookies que fazia muito sucesso entre os amigos, a família. E quando esse amigo ele se encontrou sem perspectiva nenhuma, foi aí que a gente entrou em ação. Eu fazia os cookies, assava para ele e ele vendia na frente das escolas. E a gente começou dessa forma. Formada em Direito, Nathalie já tinha uma experiência em gestão, mas defende que esse não foi o diferencial para o sucesso da marca. Ela foi fundada em Campo Grande, na capital do estado, e existe há apenas 4 anos. Nathalie defende que para empreender, basta um bom produto e a dedicação em aprender a arriscar. Quando você tem um bom produto, a gente consegue sim tirar do papel e começar a empreender. Uma boa ideia, ela só tem validade a partir do momento que a gente executa ela. Enquanto ela estiver no campo da ideia, ela não tem valor nenhum. Comece com o que você tem. Você tem um bom produto? Comece dessa forma. E busque ajuda com gestão. O Sebrae ajuda muito nisso, na gestão do seu negócio, como fazer para evoluir, para crescer. Uma pesquisa do Sebrae revelou que nesta pandemia, muitas mulheres começaram a fabricar ou vender produtos. Elas também são as mais preparadas para empreender. A pesquisa apontou que 61% tem no mínimo ensino superior incompleto, enquanto o percentual de homens chega a no máximo 56%. Isso acontece devido à ambiência, a prospecção e o engajamento dessas mulheres liderarem melhores posições. A gente sabe que a gente quer o poder de igualdade, então por isso as mulheres procuram sempre estar se capacitando mais, buscando novas posições, até mesmo para elas saírem de umas posições rechatadas muitas vezes como domésticas, dona do lar, enfim. Então as mulheres elas procuram sim o bem-estar, em estar em alguns lugares bons de posições, como as lideranças femininas, e o empoderamento feminino traz isso para elas estarem em bons lugares nas empresas, à frente de empresas. A consultora do Sebrae destacou ainda que buscar apoio técnico para conduzir seu negócio, seja ele de qual porte for, pode fazer toda a diferença e ser determinante no sucesso de quem quer empreender. Então nós temos uma missão de apoiar e desenvolver essas empresárias. Estando junto com o Sebrae, ela é possível de diminuir o fechamento das empresas, junto com as orientações dos consultores, dos técnicos do Sebrae, pela toda a expertise que o Sebrae vem desenvolvendo ao longo de um tempo. Então, com isso, a gente consegue apoiar e minimizar esse impacto, então, do fechamento das empresas, dando consultorias, palestras, orientações e toda a assessoria do Sebrae junto aos pequenos negócios. E como todo mundo sabe, a pandemia tem atrasado o diagnóstico de doenças. E algumas delas, se não descobertas no início, podem trazer sérias complicações à saúde. Os especialistas alertam sobre a importância de manter a rotina nos exames para evitar que doenças como o câncer sejam diagnosticadas muito tarde. Foi por acaso que em 2018 a Ione descobriu um câncer de mama. Passei com o médico e ele foi uma pessoa assim, é um médico humano, tá? Muito parceiro assim das pacientes dele. E ele sentou e conversou comigo. Ele pegou no meu braço, me levou para a sala e falou assim, infelizmente eu tenho que te falar. Na sua mamografia está acusando que provavelmente você tenha um câncer. Depois do diagnóstico, a Ione precisou retirar um quadrante da mama e encarar 8 sessões de quimioterapia. Ainda faltam as sessões de radioterapia, que atrasaram por causa da pandemia do novo coronavírus. Eu fiquei esperando para eles ligarem para mim começar a radioterapia, tá?
Eles atrasaram para ligar, porque eu levei toda a documentação, já estava tudo encaminhado. Por causa da pandemia, cerca de 70 mil brasileiros com câncer podem ter deixado de receber o diagnóstico. Para se ter uma ideia do que isso pode representar no futuro, basta considerar que são previstos 625 mil novos casos de câncer no Brasil até o ano que vem. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Oncoguia apontou que 43% das pessoas em tratamento contra a doença relataram que a rotina de cuidados médicos foi impactada pela pandemia. E isso, segundo especialistas, pode comprometer e muito o tratamento. Isso ocorre com certeza, e a gente vê que os casos que têm vindo são casos mais avançados, que não são em casos iniciais. E o que a gente vê é assim, paciente que antigamente, se tinha algum sintoma, ia procurar já o médico, devido à pandemia, ele foi tentando mascarar esse sintoma com remédios, só que a pandemia passou 3, 6, 9, 1 ano, e muitas vezes os pacientes que estavam com tumores iniciais ficaram 1 ano com o tumor crescendo. A questão é, se ele está tratando um tumor, esse tumor pode voltar a crescer. Se ele está tratando para o tumor não voltar, ele tem uma chance de voltar. Já a revista médica britânica BMJ apontou que atrasar o tratamento de um câncer por 1 mês pode aumentar o risco de morte entre 6% e 13%. Em tempos de Covid, a recomendação das sociedades médicas é manter a rotina e não interromper o tratamento. E principalmente nos cânceres mais agressivos. No caso específico, vamos supor, no aparelho digestivo, tem alguns tumores que sabes que quando você opera um paciente e vai começar uma quimioterapia, você conseguir começar essa quimioterapia em até 30 dias, a tua chance de cura com seu paciente é maior. Então, vamos supor que o paciente operou em março, fevereiro, março, que estava começando a pandemia, e daí esse paciente simplesmente esperou passar a pandemia e demorou 6, 8 meses, a chance de cura dele caiu muito. Sabemos que quanto mais cedo diagnosticado, maior são as chances de cura. Por isso é importante procurar ajuda médica, se perceber que algo está errado. Eu sempre falo que nós nos conhecemos melhor do que qualquer pessoa. Então, quando você notar que tem algo diferente no seu corpo, você deve procurar ajuda médica, mesmo se você for um paciente jovem. Porque, infelizmente, tem aumentado cada vez mais as taxas de pacientes com câncer em jovens com menos de 40 anos. Então, muitas vezes ele fala assim, não, eu sou jovem, então isso aqui deve ser coisa da minha cabeça, isso aqui é bobagem. Não, hoje em dia, você viu algo diferente no seu corpo, você deve procurar ajuda médica. E veja a seguir, relatos de síndrome pós-Covid-19 aumentam no Brasil e os sintomas são os mais variados. E ainda você vai conhecer a história de uma associação que preserva um dos meios de transporte mais antigos e importantes do país. Eu volto em instantes, até já! E o aumento constante do diesel está provocando impacto direto na rotina dos caminhoneiros. O combustível acumula alta de 41,5% no ano. Nos últimos dias, a Petrobras também anunciou o 6º reajuste da gasolina. O caminhoneiro Alan conta que está cada dia mais difícil arcar com os custos do transporte. Ainda mais agora, com o aumento dos combustíveis. Metade do que recebe do frete vai para o tanque. Cada dia que passa, o aumento do diesel aí está ficando difícil para a gente, né? A gente que é pequeno aí vai ter um resultado aí, a gente vai parar. Não vai conseguir trabalhar. O diesel hoje está tomando conta de tudo, né? A gente não consegue. O frete hoje, como é que diz?
tá barato e o diesel caro, aí fica difícil de trabalhar. A metade do frete fica todo no diesel. Você tira os outros custos, quando chega em casa praticamente chega sem dinheiro, chega liso. O diesel teve um reajuste de 5%, o que representa um aumento de 13 centavos no litro. O combustível é vendido às distribuidoras por R$ 2,71. Mas para se ter uma ideia, aqui em São Paulo, por exemplo, ele chega para o caminhoneiro custando mais de R$ 4,00. Os impostos e margem de lucro de vendedores elevam o preço final. Vamos entender do que é composto o preço do diesel. 53% é o preço da Petrobras na refinaria. 8% é CID, PIS e COFINS. 12% custos e margem de lucro. 13% custo do biodiesel. E 14% é de ICMS, o imposto estadual. Nessa transportadora, 10% do faturamento vai para o combustível e está terceirizando o serviço, aproveitando motoristas que já fazem determinada rota para enviar os produtos com um custo menor. A gente, como não consegue colocar isso para o cliente, a gente teve que buscar maneiras. E a maneira que a gente encontrou foi o aplicativo. Então a gente usa o aplicativo e terceiriza bastante a nossa carga. Terceirizando isso, evita que o nosso caminhão vai com muitas entregas, vai para uma região muito longa. Então a gente assim coloca para os terceiros. Se os terceiros não forem, para não fugir o prazo do cliente acordado, o nosso carro vai para rodar menos. Aí a gente está terceirizando muito isso. Porque se a gente fosse fazer só com os carros da casa, a gente não conseguia ser competitivo. Diminuiu até a movimentação nossa aqui. Por quê? Porque o motorista, na hora de pegar a carga, ele já está com receio que não vai dar certo, o frete não vai compensar ali. O transporte de logística e de cargas foi responsável por movimentar cerca de 480 bilhões de reais, o equivalente a 6,4% do PIB no ano passado. No entanto, os sucessivos aumentos nos combustíveis atingem em cheio a categoria que ajuda a movimentar a economia do país. O impacto para o profissional é que realmente o custo dele aumenta, né? E ele não, o caminhoneiro autônomo, ele é o final dessa cadeia. Então, desde que o frete começa no embarcador, passa às vezes por um agenciador, por uma transportadora, e é para um caminhoneiro, no final dessa cadeia, o que chega para o caminhoneiro é uma parcela pequena desse frete. Então, tanto por isso que existem todas essas discussões a respeito em torno dessa questão do preço mínimo, porque o preço dele, por um lado, aumenta, não só na questão do diesel, mas também no lubrificante, a gente vê um aumento também na questão da alimentação, das estadias, mas, por outro lado, não registramos, como eu te falei, a gente não registrou no ano passado um aumento nesse preço do frete, o preço se permaneceu estável. Então, é uma situação bastante complicada para os caminhoneiros. E a pandemia de coronavírus e o isolamento social trouxeram problemas emocionais e de ansiedade. A insônia foi um deles e recuperar as boas noites de sono tem se tornado um desafio para muita gente. A nova realidade social imposta pela pandemia de coronavírus aflorou distúrbios emocionais em muitas pessoas. O estresse causado pelo medo da doença e por ter que se afastar do convívio social ainda é uma questão desafiadora, até porque a pandemia não acabou. A corona insônia é um fenômeno que está impedindo pessoas em todo o mundo de dormir e se tornou um problema no que diz respeito à saúde mental. A gente tem que pensar na questão da pandemia como e principalmente a questão do Covid como algo muito novo, né? Principalmente para essa geração, para a nossa geração que não tinha passado por algo assim, né? Então existem estudos que estão mostrando essa mudança, esse aparecimento de mais transtornos mentais. Um dos sintomas principais que aparece assim, recorrente, quando a pessoa apresenta depressão, ou alto índice de estresse, ou alguma questão pós-traumática, é a insônia. Ela vem como sintoma. Camila tem 31 anos. Um mês antes do decreto de pandemia, ela conta que estava vivenciando duas experiências desafiadoras: morar sozinha e começar em um novo emprego. O isolamento social preventivo à Covid-19
trouxe para ela insegurança e também crises de ansiedade, que acabaram influenciando no sono. Aquele preparo psicológico para essa mudança foi derrubado. Então era uma situação totalmente nova, a insegurança também de não saber do que a gente estava lidando com esse vírus. E aí começou as crises de ansiedade, né, de não estar bem, porque eu estava sozinha, isolada, meus amigos não vinham, não podia ter contato com a minha família. Camila trocava o dia pela noite e o desempenho no trabalho foi afetado. Quase um ano após o começo da pandemia, ela conta que conseguiu se adaptar à nova realidade, mas que vencer a insônia só foi possível com ajuda. Eu decidi fazer alguns exames, que fazia um tempo que eu não fazia nenhum exame, então fui num clínico geral. E aí ele percebeu que eu tinha algumas vitaminas baixas que também poderiam estar influenciando. Então a gente começou só com algumas vitaminas mesmo para repor. E aí foi voltando aos poucos a rotina, voltei a trabalhar por escala. Então começar a ver as pessoas de novo, né? E aí já me acostumar com a minha rotina, com essa mudança. Foi um processo assim, de tempo mesmo. Segundo especialistas, a qualidade do nosso sono influencia na rotina e também na produtividade. A partir do momento em que a insônia se torna uma constante, é preciso estar atento e, conforme for, procurar ajuda. A minha recomendação é realmente procurar terapia, né? Mas, para além disso, a gente precisa talvez tentar o mínimo de normalidade dentro desse mundo que está ao avesso. Então, assim, uma boa alimentação, né? Diminuir a quantidade de informação, principalmente a respeito de pandemia, a respeito de doença. Isso atrapalha muito. Se a gente tiver com esse pensamento acelerado, com muito medo, tudo vai dificultar. Então, fazer exercício físico, né? E, realmente, quando perceber que o sintoma é recorrente, procurar ajuda, né? Tanto do psiquiatra quanto do psicólogo. A psicóloga alerta ainda sobre a importância de estar atento aos sinais e sintomas que o corpo dá, para que um quadro de insônia não evolua para algo mais grave. Quando você tem uma mudança de comportamento, assim, de repente você não dorme várias noites, ou você tem acordado durante a noite, né? É um alerta, é um sintoma. Então, a gente precisa dar atenção ao sintoma. É interessante que muitas vezes o sintoma passa batido. Eu não dormi bem, eu não estou me sentindo muito bem hoje. A gente precisa dar atenção a isso, porque a tendência é ficar mais difícil, né, para se tratar depois. Os relatos de uma síndrome pós-Covid-19 com sintomas persistentes depois da cura da infecção pelo coronavírus têm sido cada vez mais comuns. Entre as sequelas, cansaço físico e mental, falta de ar e fadiga crônica, sintomas que podem durar meses. A síndrome pós-Covid é uma complicação decorrente da infecção pelo novo coronavírus. Uma condição inflamatória difusa e multissistêmica associada a problemas no sistema nervoso central e músculo esquelético. Segundo especialistas, é isso que faz com que a Covid-19 deixe sequelas e que pacientes sintam os reflexos da contaminação. Mesmo depois de curadas e de não transmitirem mais o vírus, muitas pessoas ainda ficam com sequelas no cérebro, nos rins, nos pulmões e até no coração. O pulmão é o principal órgão atingido pelo SARS-CoV-2 e tende a demorar mais para se recuperar. Depois que o vírus vai embora, a inflamação pode persistir por semanas e até meses. O Covid é uma doença inflamatória sistêmica, então ele afeta diversos órgãos. Então, pensando nessa parte respiratória, é comum chegar o paciente no consultório relatando muito cansaço, muita fadiga, perda de olfato, perda de paladar. Então, é uma doença que vem acometendo bastante os pacientes tardiamente. Foi exatamente isso que aconteceu com a Alexandra, que contraiu o novo coronavírus em junho do ano passado. Ela tem asma, mas estava controlada. Depois da Covid-19, a doença piorou. Eu já tinha uma doença de base, né, que eu sou asmática. Então, com a Covid, a minha asma já estava bem controlada. Como eu tive a Covid, aí eu regredi totalmente, né? Comecei a usar bombinha, coisa que eu não fazia há muito tempo, de manhã e à tarde.
um cansaço, uma falta de ar que fazia muito tempo que eu não estava mais sentindo, entendeu? Então tudo isso veio à tona novamente. Essas sequelas que ficam, mesmo depois da cura, são chamadas pelos especialistas de síndrome pós-Covid-19. Os sintomas mais comuns são cansaço, dor crônica, fraqueza muscular, dificuldade para respirar, déficits cognitivos como alterações de memória e fadiga mental. Segundo o médico, os sintomas devem ser tratados separadamente, com os profissionais adequados para cada um. Se ele está com falta de ar, vai marcar uma consulta com um pneumologista. Se ele está com algum distúrbio respiratório, de perda de olfato, perda de paladar, tontura, zumbido, ele vai procurar um otorrinolaringologista. Se ele está com esquecimento, com dor de cabeça crônica, aguda, quer dizer, né, nesse período pós-infecção, tem que procurar um neurologista para poder fazer o tratamento adequado. Descartar outras causas daqueles sintomas e fazer o tratamento adequado. Porque aí aquele especialista daquela área, ele vai saber a melhor maneira de conduzir, quais remédios, quais medicações que ele vai poder usar para aquele momento que o paciente está passando. Quando se prolonga por muito tempo, alguns sintomas não são normais, né? É importante ficar atento a isso. Exato. O que a gente tem frisado bastante é que passou aquele período de isolamento, de quarentena, já procura o especialista. Hoje tem os atendimentos por telemedicina também. Então, durante esse período aí de isolamento, já dá para você ter uma abordagem inicial, algumas orientações, para que o paciente ele seja bem atendido, bem acolhido e o tratamento comece desses sintomas o mais precoce possível. E os trens são um dos meios de transporte mais importantes do Brasil. A malha ferroviária nacional tem mais de 30 mil quilômetros de extensão, por onde circulam cargas, passageiros e também muita história. Preservar essa memória tem sido um desafio. Nossa reportagem vai mostrar o trabalho feito por uma associação para recuperar as antigas composições, trens e vagões que agora transportam histórias para as novas gerações. O apito anuncia que a Maria Fumaça vai partir. E tem sido assim desde 1924, quando a máquina começou a funcionar. A bordo estão 3 passageiros que fazem parte dessa história. O Ângelo, o Rodolfo e a Everani. Eles são ex-funcionários da FEPASA, a antiga companhia de trens do estado de São Paulo, e viveram boa parte de suas vidas nos trilhos. Eu amava tanto ver a ferrovia e dentro de um gabinete, o que você pode fazer por uma ferrovia? Principalmente na área que eu atuava, que era o jurídico. Então, eu tinha que defender a ferrovia. E isso aqui é a história. O meu filho, o meu neto, vai saber o que é ferrovia por aqui. 12 anos trabalhando. Então, a gente passava mais tempo dentro da ferrovia, dentro do prédio, do que na casa da gente. O primeiro trem começou a operar no Brasil em 1854. Hoje já são mais de 30 mil quilômetros de malha ferroviária no país, por onde circulam passageiros, cargas e muita história. O documentário Depois do Fim resgata essa memória. No filme, em tom melancólico, um ex-funcionário da Estrada de Ferro lamenta o abandono das linhas. E lágrimas rolam no rosto dos que vão e dos que ficam. E é esse sentimento que move o trabalho da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a BPF. A entidade, que é particular, tem sede em 6 estados brasileiros. E uma delas está em São Paulo, na Moca, onde funcionava a antiga Estação dos Imigrantes. Aqui desembarcavam os estrangeiros que chegavam no Porto de Santos. Parecia o fim da linha para trens como esse aqui. Quando ele foi encontrado, ele estava completamente deteriorado, em péssimo estado de conservação.
E máquinas como essa já não interessam para as empresas que atualmente administram as estradas de ferro do país. Por isso, ele seria descartado, viraria sucata, seria jogado no lixo. Mas graças à associação, ele foi completamente restaurado, recuperado em cada detalhe. E aqui ele vai começar uma nova história. Esse mesmo trem que transportou tanta carga e tantos passageiros, agora vai levar outra coisa. Ele vai levar história e conhecimento para as futuras gerações. O Brasil ele não é tão valorizado as partes de museu assim, né? A parte de cultura, né? Hoje as crianças gostam mais de uma internet, um celular do que ver o que era do passado. Então eu acho que isso aí é muito importante para nós pais ou os avós mostrar, até o próprio governo e o Estado, mostrar para as crianças a importância de cada coisa. Por que surgiu isso, entendeu? Por que hoje é moderno, com ar-condicionado, tudo arrumadinho. Antigamente já era diferente. No pátio estão outros 3 vagões de épocas diferentes. E o objetivo é que o local seja transformado em um museu, onde os visitantes vão poder interagir com as máquinas. Queria transformar esse pátio num local onde as pessoas podiam ter essa visão. Poder entrar no trem, ver como que era o funcionamento, transformar isso aqui num centro cultural. Mas quem quiser embarcar de fato nessa história pode vir a essa estação em Campinas, no interior de São Paulo. Tudo aqui mantém as características da época, a arquitetura do prédio, a bilheteria e principalmente a Maria Fumaça, que funciona a lenha, como antigamente. E se a gente der uma olhada, a gente vai ver que os vagões são diferentes, cada um tem um estilo. Isso porque cada um deles circulou nessa linha em um período da história diferente. E agora eles foram unidos em uma só composição que conta a história dessa linha. Ou seja, funciona como uma espécie de museu sobre trilhos. Mas já está na hora do trem partir e a gente vai embarcar nessa viagem. E do lado de dentro, o que chama atenção é o acabamento, o requinte dos vagões. Esse aqui era o carro-restaurante antigamente, que foi transformado em uma espécie de café. Quem viaja pode, com conforto, apreciar um café e a paisagem. O percurso é de 1h30 e o passeio só é realizado aos sábados. Durante o trajeto, um guia conta a história da linha. Primeira palmeira, homenagem ao fazendeiro. As mudas que sobravam só seriam plantadas quando nascia na fazenda um menino. E músicos dão um tom de nostalgia com canções antigas. E olha só quem está aqui, o Ângelo. Ele não entrava em um trem desde que se aposentou, há 25 anos. A convite de nossa reportagem, aceitou participar do passeio. Eu fiquei os meus 30 anos aqui, daqui eu tirei o meu sustento. Daqui eu tirei os estudos dele. Todos os meus 3 filhos são estudados, com o dinheiro que vinha da ferrovia. 70 era Sorocabana, 71 virou FEPASA. Como diz, todos nós temos um número. O meu RI é o último RI da linha Sorocabana. 070 707. No último vagão, uma imagem resume tudo. Assim como era antigamente, a porta dos fundos fica aberta durante a viagem. E é possível ver a linha que fica para trás, como a própria história do trem no Brasil, mas que ainda emociona. Afinal, se a estrada é de ferro, o coração não é. Bela matéria, parabéns. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.